Então, boa tarde, pessoal. Eu sou o Daniel, eu também faço parte do PET Física. E hoje a gente vai falar, eu e a Ana, a gente vai dar uma introdução, falar um pouco sobre vetores, que é um assunto muito importante, não só para dentro da física, né, Física 1 e outras disciplinas da física, mas também para várias disciplinas de mais matemática, né, dos cursos também. Então, é uma introdução ao mundo dos vetores. Muitos de vocês já tiveram vetores, ou talvez também não tiveram vetores no ensino médio. Então, o nosso objetivo aqui hoje é mesmo revisar ou né, trazer coisas novas, informações novas para vocês sobre vetores. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Beleza. Então, quem estava aí na aula de ontem, né? A Duda, no final, nos últimos 30 minutos, falou bastante sobre grandezas e unidades de medida. Eu vou só reforçar o que ela disse em certos momentos. Então, diariamente a gente está sempre lidando com unidades de medida e grandezas, né? As unidades de medida nada mais são do que referências, pontos de referência, para a gente entender o que essas grandezas significam. Muitos áreas da matemática simplesmente utilizam o valor, o número, né, a grandeza em si. Mas para nós, dentro da física, a unidade de medida é muito importante para a gente entender o que essa grandeza significa. Então, se eu disser para vocês que eu tenho 1,80, né, se eu falar para vocês que eu tenho 1,8, pode ser 1,8 qualquer coisa, né? Então eu tenho que dar uma unidade de medida, 1,8 metros. Aí a gente mais ou menos consegue entender do que eu estou falando. Exemplos de unidades de medida que a gente usa todos os dias: quilograma, litro, metro quadrado, centímetro, segundo, metro, graus Celsius, quilômetros por hora, calorias, né? Todas essas são unidades de medida. Então, elas servem basicamente para a gente dar um significado para aquela grandeza, né? Não é simplesmente 3, é 3 metros ou 3 quilogramas, né? Então, tem um significado por trás desse número, dessa grandeza, desse valor, né? Mas também existem diferentes tipos de grandezas. Grandezas escalares são aquelas grandezas que simplesmente o módulo dela, o valor dela, é suficiente para a gente entender o que ela quer dizer, o que ela significa. Então, se eu falar para vocês que eu peso, né, peso entre aspas, né, 70 quilogramas, essa informação, 70 quilogramas, o valor 70, com a unidade de medida quilogramas, é suficiente para vocês entenderem o que significa, né, a massa de 70 quilogramas. Mas em outras grandezas, a gente vai ter que ter mais informações do que não somente o módulo delas. Se a gente estiver falando, por exemplo, de força, é muito importante a gente saber de onde e para onde essa força vai, que direção, que sentido, né? Então, nas grandezas vetoriais, a gente também vai ter o módulo, que é o valor, né? E também a gente vai ter a direção e o sentido da grandeza. Então, os vetores, essas grandezas vetoriais, elas podem ser, a gente pode representar elas através do vetor, né? Visualmente falando, né? Então, se a gente escreve no papel, desenha no papel um vetor, essa grandeza vetorial a gente representa na forma de um vetor. Um vetor nada mais é do que uma seta, né? A gente vai ter a direção, que vai estar sendo, por exemplo, horizontal ou vertical, né? O sentido, se vai ser da esquerda para a direita, se for horizontal, ou se vai ser de cima para baixo, de baixo para cima, né? Se for vertical. E o tamanho dessa seta vai dar a ideia da gente do módulo dela, né? Eu digo ideia porque, assim, no plano cartesiano a gente tem como identificar, mas se a gente só estiver desenhando esse vetor para representar uma força, para representar uma velocidade, uma aceleração, a gente vai ter a ideia do tamanho desse módulo. Eu digo ali reta suporte, né? A reta suporte seria uma reta imaginária, né? Em que esse vetor está em cima dela, né? Então, essa reta suporte, ela vai dar para nós a direção, né? Então, se eu tiver, por exemplo, assim, um lápis, né?
e colocar ele assim, a direção que ele está, essa reta suporte, né, seria essa linha aqui, né? O vetor, se a gente pensar no lápis, pensando que essa aqui seria a ponta da seta, né? A ponta da seta vai dar para a gente a ideia do sentido que está esse vetor. Ele pode tanto estar assim, nessa direção, né? Nesse sentido aqui, como ele também pode estar assim, né? No sentido contrário, né? Como é que a diferença, muitas vezes, vai estar, né? Sempre vai estar, na verdade, se a gente estiver usando vetores, no sinal, né? Se eu adotar aqui esse sentido é positivo, então o sentido contrário é negativo, né? É como no plano cartesiano, né? Se a gente estiver pensando na origem e no y, a gente está crescendo para cima, então está ficando positivo. Para baixo vai ser negativo. Tá? Mesma coisa se for horizontal, se for qualquer direção e sentido. Tá? A gente vai adotar uma referência, para lá é positivo, então, por outro lado, para o sentido contrário, é negativo. E o tamanho, né? Eu enfatizo o tamanho porque vocês provavelmente vão falar muito ainda em Física 1 sobre o diagrama de forças. E o diagrama de forças, a gente vai representar vários vetores nesse diagrama de forças, várias forças, né? Então, é importante que no representar, no desenhar esses vetores, né, essas forças no diagrama, vocês tomem cuidado no módulo, né? Eu não posso simplesmente dizer que A e B aqui têm módulos iguais. A e B claramente têm módulos diferentes. Então, o tamanho da seta representa a ideia do módulo dela. Se eu disser, por exemplo, que A tem módulo 2, o valor dela é 2, B vai ter que ter o módulo 1 aqui, né? Digamos, eu não sei exatamente, mas provavelmente é na metade aqui, então seria 1. E A sendo 2, C valeria o dobro de A, né? Mais ou menos aqui o dobro, talvez um pouco menos, né? Talvez um 3 ou 3,5, algo do tipo. Então a gente tem que cuidar a hora de representar esses vetores, que a gente não represente vetores que têm módulos diferentes com o mesmo tamanho de seta, né? Se eles têm módulos diferentes é porque as setas vão ter que ser diferentes também. Nesse caso aqui, esses três vetores têm módulos diferentes. A gente sabe disso, mesmo sem saber o valor exato do módulo delas. E a gente consegue visualizar aqui também a direção e sentido, né? Todos esses três vetores aqui estão na mesma direção, horizontal, certo? E todos eles também estão no mesmo sentido, da esquerda para a direita, certo? Do início aqui, né, do vetor até o final, da esquerda para a direita. Matematicamente falando, a gente pode escrever esse vetor. Alright? A gente pode escrever esse vetor como sendo dessa forma, né? A gente sempre vai ter que utilizar essa seta em cima da grandeza vetorial para a gente se lembrar que é uma grandeza vetorial, que a gente tem que tratar ela de uma forma diferente, sendo igual a, né, abre parênteses, x, y e z. E quem são esses x, y e z? Né? Usando o plano cartesiano, aqui duas dimensões, né, x e y, eu tenho dois exemplos, dois vetores. Por exemplo, esse vetor A aqui, né, representado pela letra A minúscula e o símbolo de vetor em cima, o símbolo, a seta. Né? Esse vetor A, em x, ela é 1. Se a gente botar uma luz aqui em cima, ela vai fazer uma sombra lá embaixo, né? Se a gente colocar uma luz aqui em cima, a sombra lá embaixo vai dar aqui no 1, né? E seria o valor de x, então tá aqui, né? 1. E vírgula o valor em y. Se a gente colocar uma luz aqui, do lado de cá, e ela fazer uma sombra, ela vai dar uma sombra aqui no 2. Então seria o vetor A, né? 1 e 2, né? X e Y. Da mesma forma, o vetor B aqui, ele tá, se a gente botar uma luz aqui em cima, ele vai fazer uma sombra lá embaixo, em 2, então 2, vírgula, o valor em Y. Nesse caso, o vetor B, ele está exatamente em cima aqui, né, passando, se eu botar uma luz aqui, ele vai fazer uma sombra, na verdade, sombra nenhuma em y, né? Porque ele está em 0 aqui. Então, 2 em x e 0 em y. Beleza?
E aí esses 1 e 2, x e y, na hora de falar do vetor, seriam as componentes desse vetor. Então, se eu voltar aqui, a gente tem duas componentes, né? Uma componente em x, desse vetor A, que é 1, e a componente em y no vetor A, que é 2. Então, isso é muito importante também para o diagrama de forças, a gente entender essas componentes. Porque muitas vezes, ao fazer esse diagrama de forças, a gente vai estar num caso, por exemplo, do plano inclinado, em que a gente vai adotar um sistema de coordenadas, né? A gente vai adotar um x e um y, e vão ter forças que não vão estar necessariamente em cima do x e nem do y. E a gente vai ter que decompor esse vetor, né, em x, no eixo x, e também no eixo y. Beleza? Então, aqui, por exemplo, esse vetor A. Esse vetor A aqui tem duas componentes. Tem uma componente em x, que eu vou chamar de AX, e uma componente em y, que seria AY. E é aquela mesma coisa, é uma sombra, né? Se a gente pensar numa luz aqui em cima e a luz está, né, tá irradiando sobre esse A, sobre esse vetor, ele faz uma sombra aqui. E essa componente do vetor a gente vai chamar de AX. E do mesmo modo, se tiver uma luz aqui na direita, ela vai fazer uma sombra, o A vai fazer uma sombra em Y, que seria a componente AY, beleza? Vou tomar água aqui. Bom, e aí, essas componentes do meu vetor, né, essas sombras do meu vetor nos eixos x e y, a gente vai ter que descobrir elas, eventualmente, né? A gente vai ter o valor de A, mas a gente vai precisar descobrir quem é a x, né? Se eu disser que A vale 2, o módulo, esse tamanho aqui, né, o valor dela é 2, como eu vou saber qual é o AX? AX não é 2, né? Porque se a gente pegar esse vetor A e entortar ele e trazer ele aqui para baixo, né, ele vai estar mais ou menos aqui assim. Então, o AX é menor do que 2, do que o módulo total do vetor. Então, existem fórmulas e a gente vai usar, então, da trigonometria para saber qual é o valor dessa componente de A, do meu vetor A aqui. Trigonometria aqui falando dos senos, cossenos e tangentes, como eu tenho aqui em cima, né? Lembrando, seno, aqui eu tenho o meu ângulo θ, tá? O seno desse ângulo θ vai ser o cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Então, olhando para a figura aqui, a gente tem um triângulo retângulo exatamente aqui, aqui embaixo, aqui em cima e aqui. A gente tem um cateto aqui, outro cateto aqui e a hipotenusa, que é o meu vetor. Então, o seno deste ângulo θ vai ser este cateto oposto dividido pela minha hipotenusa. E o cosseno, né, como vocês já sabem, é o contrário, é o cateto adjacente dividido pela minha hipotenusa. E a tangente, só por fins de botar seno, cosseno e tangente, né? A tangente vai ser o cateto oposto, esse aqui, dividido pelo cateto adjacente. Falando, ainda antes de falar sobre exatamente quem são aquelas componentes, né? Aqui eu trouxe um exemplo do que seria esse que eu chamei de diagrama de forças. Aqui é uma representação se eu olhar simplesmente para esse cubo, para esse quadrado ali, né? A gente vai descrever nesse diagrama de forças todas as forças, ou a maioria das forças, que estão agindo sobre esse corpo, no caso, esse cubo, esse quadrado aqui, né? Então a gente tem algumas forças que vocês vão discutir em física 1, tem a força peso aqui vertical para baixo, ela sempre vai ser vertical para baixo, a força peso. A gente vai ter a normal aqui, a gente vai ter a força de atrito, né? Essas três forças são basicamente as forças que estão interferindo, estão interagindo com esse corpo, né? Só que a gente vai precisar depois descobrir quem é essa normal, por exemplo, né? E para fazer isso, eu vou ter que decompor o meu vetor P. E aqui eu adotei meus x e y, né? Nessa direção. Aqui está x nessa direção e y
nessa direção. Então, notem que P ele vai ter tanto componentes em X, como tem aqui, que é o peso, né? Como ele vai ter componentes em Y. Então, eu vou precisar saber como fazer essa decomposição. Se eu sei o módulo de P, eu vou precisar olhar para a figura, saber o ângulo, no caso aqui ele me deu o ângulo A, né? Sabendo o ângulo e sabendo esse módulo do vetor P, eu tenho que descobrir quem é Px e Py, para eu poder continuar os cálculos que aí a professora vai solicitar, né? Então, essa decomposição a gente vai usar de seno, cosseno e tangente. Se a gente analisar o ângulo aqui, θ, tá? Seno de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é cateto oposto aqui? Quem é esse cateto oposto? Esse cateto oposto ele tem o mesmo módulo, o mesmo tamanho do que a y, certo? Então eu vou poder dizer que o cateto oposto é a y. Aqui, ó, seno de θ é igual a y, é como se eu pegasse essa componente a y e botasse ela aqui. É como se eu mudasse ela de lugar, né? Ela tem o mesmo tamanho. Então, o seno do θ, o cateto oposto a y, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o meu vetor A. Tá? Aqui eu botei A maiúsculo só porque ia ficar extremo, tá? A, Y, os dois minúsculos. Daí eu botei o maiúsculo e o minúsculo. Mas é o mesmo vetor que eu tô falando aqui, tá, gente? Então, o oposto dividido pela hipotenusa. AY dividido por A é o meu seno de θ. Agora, o cosseno é o adjacente. Então, quem é o cateto adjacente desse ângulo θ? Aqui, AX. Então, o cosseno do ângulo θ será o AX dividido por A, nesse caso, para esse ângulo θ aqui. E aí a tangente seria o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, AY dividido por AX. Tendo essas informações, sabendo quem é seno, cosseno e tangente, a gente vai conseguir encontrar, por exemplo, o valor de AY. Então, se eu sei quem é o meu ângulo θ e sei o módulo do meu vetor A, eu consigo encontrar, então, essa componente do meu vetor, né? O AY, o componente do vetor A no eixo Y. Então, aqui eu só trouxe esse A que estava dividindo aqui, né? A hipotenusa que estava dividindo, eu levei para o outro lado multiplicando. Então, AY vai ser igual a A, que é o vetor que a gente conhece, vezes o seno de θ. E da mesma forma, AX, né, vai ser igual a A vezes o cosseno de θ. E essas duas equações aqui embaixo, né, elas vêm da identidade aqui, né, cosseno e vem daqui, seno, que é basicamente trigonometria, né, encontrar o meu triângulo retângulo e fazer seno, cosseno, oposto, adjacente, hipotenusa. É uma interpretação, né, para eu poder identificar depois quem são essas minhas componentes. E vocês com certeza vão ter que fazer isso várias e várias vezes em Física 1. Mas muito cuidado, a gente não pode simplesmente decorar que é assim. A gente não pode dizer a y vai ser sempre o a vezes o seno de θ. Ou o meu vetor, a minha força em y, ela vai ser igual à força vezes o seno de θ. Por que eu não posso dizer que vai ser sempre assim? Porque aqui, essa relação que eu fiz é referente a esse ângulo aqui. Se fosse o outro ângulo, se fosse um ângulo aqui, se fosse, por exemplo, um ângulo alfa, aí seria outra relação. Quem é o cateto oposto do ângulo alfa aqui? Seria a AX. Então, o seno de alfa, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, seria AX dividido por A. Então, aí a gente tem que cuidar. Então, dependendo do ângulo, a gente vai ter que sempre pensar nessa relação trigonométrica, né? Por isso que eu digo para vocês, tentem não decorar essas decomposições. Para Física 1 é a dica, né? Tentem não decorar essas decomposições em Física 1, mas tentem entender de onde vem essa decomposição, que é trigonometria. É o ângulo oposto, é o seno, o ângulo oposto dividido pela hipotenusa, cosseno, o ângulo adjacente dividido pela hipotenusa. É essa a relação. Aí o professor de vocês vai dar um ângulo e a partir desse ângulo vocês vão precisar fazer aí as relações necessárias para chegar no resultado. Bom, falei bastante sobre decomposição de vetores. Voltando para vetores de fato, né? A gente
pode escrever o vetor daquela forma que eu vou voltar aqui rapidinho, dessa forma aqui, né? X, Y e Z, que seriam as coordenadas, vamos dizer assim, desse meu vetor, né? 1, né, e 2 são as coordenadas do meu vetor A, 1 e 2. Mas existem cálculos algébricos, que a gente vai ser um tratamento algébrico que a gente vai fazer com vetores, e a gente vai precisar entender o que é um vetor unitário. Então, vetor vocês já sabem o que é. É um tipo de grandeza que eu vou ter um módulo, que é o valor dela, eu vou ter uma direção e vou ter um sentido. Não simplesmente só um valor, eu tenho mais informações. O vetor unitário, ele é unitário porque ele tem sempre módulo 1. Então, o vetor, a gente vai ter 3 vetores unitários, I, J e K. I está relacionado com o eixo X, o J com o eixo Y e o K com o eixo Z. O vetor unitário I, ele tem essa cara, ele vai ser 1, ele vai ter módulo de 1 na direção do eixo X e 0 nos outros. O J vai ter 1 no eixo Y e 0 nos outros dois. E o K vai ter 1 de módulo no eixo Z e 0 nos outros dois. Aí a gente vai poder reescrever os meus vetores de outra forma, uma forma que seja mais fácil de lidar com ele algebricamente. Então a gente vai pensar agora nos vetores, em vez de ser x, y, z, a gente vai pensar ele como sendo uma soma dos diferentes vetores unitários que compõem esse vetor. Então vamos pensar aqui nesse v, que é o meu vetor, e eu vou dizer que o valor de x vai multiplicar esse vetor unitário i, mais y, que vai multiplicar j, mais o z, que vai multiplicar o k. Aqui na direita eu tenho 5 vetores diferentes. E esses 5 vetores diferentes têm direções e sentidos diferentes, e módulos também. Para representar toda essa informação, eu precisaria dizer para vocês, esse módulo aqui tem esse vetor tem esse módulo, ele está nessa direção, nesse sentido, mas fica meio arbitrário. Então eu preciso descobrir uma forma com que fique mais fácil, e aí então que os meus vetores unitários entram, tá? Vamos reescrever esses vetores aqui através dos vetores unitários, tá? A gente vai considerar aqui, eu sei que eles estão todos, né, perdidos aqui nesse meio, mas vamos pensar neles como se o ponto inicial do vetor tivesse no ponto 0, 0 do meu plano, tá? Então pense no y, pense no x, 0, 0 a gente vai colocar a origem desse vetor, tá? Então, por exemplo, o a aqui, a origem dele está aqui, vamos pensar que aqui seria o 0 do meu y e do meu x, tá? Para representar o vetor a através dos vetores unitários, eu vou anotar aqui também eu vou dizer, né, que cada quadradinho aqui vai ser 1 por 1, tá? O valor seria 1 por 1, 1 metro, sei lá, whatever, né? 1 por 1. Então, I nessa direção e J nessa direção. Positivo e positivo e positivo, né? Se eu estiver descendo vai ser negativo e se eu estiver indo para a esquerda vai ser negativo. Então a gente vai pensar no A, tá? Vamos por partes. O A, ele sobe 1, 2, 3, 4 em Y. Então, 4 unidades em Y, o meu vetor A. E ele não tem nenhuma componente em X. Ele não tem largura, né? Ele só tem altura. Então, esse meu vetor A, eu vou representar ele como sendo A igual a 4, desculpa, tá certo, 4J. 4J. J positivo, porque ele está indo no sentido positivo do meu plano, né? Então, 4J, 4 unidades para cima. O vetor B, e notem que não tem Y aqui, né? Então, mais 0, 0 mais 4J mais 0. Então, eu boto só 4J. O B, por outro lado, ele não tem componente, ele não tem altura, ele tem só largura. E ele tem 3 de largura, né? Então, eu vou dizer que o meu B é igual a 3 vezes I, que é essa minha unidade, é unitário, é 1. 3 vezes I para X, né? Também não tem nenhuma componente de altura, então é só 3i. Né? Agora o C, não, o C tem
tanto componentes em x como em y. Ou seja, ele vai ter tanto i quanto j também nessa minha representação. Então, eu vou reescrever o C, eu vou escrever o C sendo, né? Notem que se eu colocar o zero do meu plano cartesiano aqui, para cá é menos, para baixo, né, é menos y, e para a esquerda é menos x. Então, eu vou ter que dizer, o C, ele vai 1, 2, 3, 4, no sentido negativo de x. Então, C é igual a menos 4i. E ele também vai 1, 2, 3, no sentido negativo de y. Então, menos 3j. Ok? Então, de novo. 1, 2, 3, 4 para a esquerda, negativo, menos 4i, que é o meu unitário, e para baixo 3, no sentido negativo, então menos 3j. A mesma coisa com D e com E. O D, nesse caso aqui, ele só tem as componentes, as duas componentes são positivas, porque elas estão crescendo nos sentidos positivos, se eu botar o meu zero aqui. Então, 1, 2, 3 em I e 1, 2, 3 em J. D igual a 3I mais 3J. É uma soma aqui, tá, galera? E E, eu vou ter 1, 2, 3 no sentido positivo de X, então é mais 3I, e menos 1 em J. Então eu vou botar só menos J. Né? Ou eu poderia até escrever menos 1 vezes J, mas 1 vezes J é J. Então eu escrevo só J. Tá? Então essa é outra forma de representar vetores. E essa, na verdade, assim, vou dizer para você que vai ser a forma mais utilizada quando a gente estiver trabalhando algebricamente com vetores. Tá? Na hora de fazer diagrama de forças, vocês vão usar mais ou menos, basicamente, os módulos dos vetores, né? Porque vocês vão decompor e tudo mais. Mas em outras disciplinas, vocês vão utilizar vetores unitários. Então, lembrando, I é o vetor unitário que representa 1 na direção x, J é o vetor unitário que representa 1 na direção y, e K é o vetor unitário que representa 1 na direção z. Tá? Então, e também segue aquela regra, né? Para a direita vai ser positivo e para a esquerda do zero vai ser negativo, se for no x, né? Toda aquela coisa dos planos cartesianos. Beleza, vou passar a palavra então para a Ana. Eu vou transmitir aqui do meu computador, então? Pode ser. Tá, vou transmitir aqui. Eu vou só parar de transmitir, então. Tá apresentando? Tá, só tá na tela menor. Tá. Aí, foi. Tá, eu vou falar um pouco sobre a soma de vetores, né? A soma de vetores é o resultante da soma dos vetores A mais o B, pode ser calculado de duas formas, né? De dois métodos, o método poligonal e o método do paralelogramo. Do método poligonal, tu utiliza ele quando for um triângulo retângulo, quando tiver um ângulo de 90 graus entre eles, tu só traça uma reta do início do vetor A ao final do vetor B, e esse vai ter o teu vetor soma. O método paralelogramo, ele vale quando o ângulo de dois vetores, eles formam um ângulo diferente de 90 graus. Daí, tu pega e traça uma reta paralelo ao vetor A e outra reta paralela ao vetor B, e nessa extremidade tu liga eles, e esse daqui vai ser o teu vetor soma. Agora a gente vai falar um pouco sobre o módulo do vetor soma, né? Primeiro a gente sabe que a gente tem como perceber que eles estão em mesmo sentido, né? Então, logo, eles são somados, porque duas forças, né, quando elas se ajudam, elas se somam, né? Daí, o vetor A e o B são somados e a soma deles é o vetor soma. E daí, agora, se os vetores estiverem em sentidos diferentes, ou se o vetor A e o vetor B estiverem em sentidos diferentes, o módulo de A menos o módulo de B
porque eles estão em sentidos contrários, forças contrárias, elas diminuem o valor em si. E quando o vetor estiver perpendicular, formar um ângulo de 90 graus, né? Se os vetores estiverem perpendiculares, né? Como que eu faço para determinar o vetor soma? Dá para perceber que a gente tem um triângulo equilátero. E logo para achar o vetor soma... O vetor equilátero não, o triângulo retângulo. E logo para achar um vetor soma e módulo é só aplicar Pitágoras. E agora para essa situação, e quando os vetores eles saírem da mesma origem formando o ângulo θ. Tu utiliza a lei dos cossenos, porque eles formam um ângulo diferente do 90 graus. Então tu vai ter que aplicar a lei dos cossenos, que é o módulo da soma, o módulo da soma ao quadrado igual o módulo do vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado mais 2 vezes o vetor A em módulo vezes o vetor B em módulo vezes o cosseno do ângulo que tiver entre os dois vetores. E como que eu faço para achar a resultante, né? Dá para aplicar a regra do paralelogramo naquela situação que os ângulos são diferentes de 90 graus, né? E agora a soma dos vetores através das componentes, né? Aqui, como o Dani explicou agora anteriormente, né? A soma entre eles é igual à soma do vetor A mais o vetor B. E aqui eu só representei, né? E eu decompus as componentes, né? Então, aqui, ó, a soma desse vetor, soma resultante, é igual à soma em o vetor A no componente X, o vetor A no componente Y e o vetor A no componente Z, mais o componente B em X, em Y e Z. E aqui está representado pelos vetores unitários. Outra forma de reescrever isso, né, é tu separando eles da seguinte modo: o AX mais BX, A mais B, os componentes em X, e o vetor, o vetor unitário I, que representa no eixo X, né? E o módulo DA e mais o módulo DB nos componentes em Y, mais o módulo DA mais o módulo DB nos componentes em Z. Nesse caso, quando tiver 3 dimensões. Aqui eu vou colocar alguns valores para fazer mais sentido, porque aqui é a soma desses vetores, né, nos seus respectivos componentes, nos componentes em X, componentes em Y e os componentes em Z. Aqui eu atribuí valores, né? Tu consegue perceber na mesma situação que ocorreu aqui, aqui o A ou mais o B, olha os valores em X para o A, os valores em Y para o A e os valores em Z para o A, e a mesma coisa para os valores em B, né? Aqui é a outra forma de representar, e a soma deles, e essa daqui é a soma deles, a respectiva soma deles nos componentes em X, nos componentes em Y e no Z. A multiplicação de um escalar por um vetor, né? A multiplicação do escalar por um vetor, ele dá um novo vetor, que vai ser também um vetor, né? O módulo desse novo vetor, ele é igual à multiplicação do escalar pelo vetor v, em módulo. E sempre vai ter a mesma direção do vetor inicial v. O mesmo sentido de v, e vai ter o mesmo sentido de v se o escalar ele for positivo, mas sentido oposto ao v se o escalar for negativo. Aqui a gente pode perceber, e tal como o Dani mostrou, né, a multiplicação do escalar, que é um valor pelo vetor, vai dar 3 vezes o tamanho daquele vetor, que vai dar um vetor também. E quando o escalar ele é um valor negativo, ele inverte o sentido do produto vetorial aqui.
Aqui, ó, produto escalar de dois vetores. Aqui eu só representei, né, os componentes em x, em y e em z, dA do vetor A e do vetor B, os componentes em x, os componentes em y e os componentes em z. A multiplicado por, ou a vetor A multiplicado pelo vetor B, ele é igual ao B multiplicado pelo vetor A. Isso daí é a propriedade comutativa. E aqui, na multiplicação do vetor A vezes o vetor B, eu só separei eles pelos componentes, né? É só os valores no componente em x, os componentes em y e nos componentes em z. Aqui é outra propriedade, que um vetor multiplicado por um outro vetor nulo, ele sempre vai dar zero, né? E um vetor multiplicado por ele mesmo dá ele ao quadrado. Nesse caso aqui, o vetor A multiplicado pelo A dá A ao quadrado. E é importante lembrar que o resultado de um produto escalar, ele sempre vai gerar um número real. O produto escalar tem aceleração com o ângulo formado. O produto escalar ele tem relação com o ângulo formado entre os dois vetores, né? E a gente consegue descobrir o ângulo formado por esses dois vetores aplicando essa fórmula que é das leis dos cossenos, né? O A multiplicado com o B é igual em módulo o A vezes o vetor B em módulo vezes o cosseno do ângulo, que é igual ao A vezes o B vezes cosseno do ângulo. Tá, lembrando que se o ângulo ele der menos que 90 graus, se o ângulo for um ângulo obtuso, um ângulo agudo, e ele é menor que 90 graus, né? A multiplicação de A vezes o B, ela vai dar maior que zero. Daí a gente tem um cosseno positivo. É só fazer o teste, pegar uma calculadora, colocar algum valor menor do que 90 graus, ele vai dar se você fazer o cosseno de um ângulo menor que 90 graus, ele vai dar um cosseno positivo. E se tu pega na calculadora e coloca e faz o cosseno de 90 graus, o produto escalar tu vai ver que vai dar um valor zero, e o produto escalar vai ser nulo. E daí, se o ângulo for um ângulo obtuso, né, que significa que o ângulo é maior que 90 graus, a multiplicação de A vezes o B vai ser menor que zero, e o cosseno vai ser negativo. É só tu pegar qualquer valor maior do que 90 graus, pega 92, tu vai ver que sempre vai dar um valor negativo se for maior que 90 graus. Aqui, ó, em termos das componentes vetorais, né, o produto escalar ele fica a multiplicação do vetor A vezes o vetor B, ela é igual. Aqui eu decompus pelas componentes, né, as componentes em x dA, as componentes em y dA, as componentes em z dA. E a mesma coisa para B, as componentes em x, y e z. Aqui a gente pode aplicar uma distributiva, para tentar determinar ali o produto escalar. E aqui a gente percebe, ó, a x na componente em i multiplicado por este dá este, esse daqui multiplicado por este dá este, esse aqui multiplicado por esse dá este. Só que e vai fazendo a distributiva e tu vai fazendo a distributiva e tu vai perceber uma coisa. Tu vai perceber que aqui tem vai ter uns resultados vão dar com os vetores unitários iguais e outros vão dar com os vetores unitários diferentes. Só que tem um detalhe. Eu vou passar para o próximo slide. Aqui, ó, tu sabe que como esses vetores unitários eles estão perpendiculares entre si, e isso forma um ângulo de 90 graus, então, tu multiplicando o vetor unitário i pelo j, como ele é 90 graus, e tu sabe que o cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, por isso que tu corta. Então, todos os vetores unitários que forem multiplicados por um outro diferente vão cortar, porque eles são todos, tem 90 graus entre eles. Então, eles são cortados porque vai dar zero, então uma soma com zero, então não vai alterar em nada. E aqui os componentes, os vetores unitários que estão
que estão junto, como eles formam um ângulo de 0 graus, se tu fazer o cosseno de 0 graus na calculadora, vai dar 1. Então, tu sabe que a multiplicação do vetor A pelo vetor B vai dar igual ao que sobrou, a xbx nas componentes em y, a yby nas componentes em y e a zbz nas componentes em z. Agora esse daqui o Daniel vai explicar. Vou falar mais um pouco. Bom, a Ana acabou de falar sobre o produto escalar, né, entre dois vetores, mas existe ainda também o produto vetorial entre dois vetores. Então, o produto escalar, ele é aquele tipo de multiplicação que vocês viram, e ele vai gerar um número, certo? Então, volta ali, Ana, só um slide, por favor. Aí, vocês podem ver ali, ali embaixo no vermelho, A escalar B, que a gente fala A escalar B. Essa multiplicação, esse produto escalar, ele vai gerar um número, que vocês vão estar somando as componentes AX com BX, mais, multiplicando, né? As componentes AX vezes BX, mais AY vezes BY, mais AZ vezes BZ. Juntando isso tudo vai dar um número. Já o produto vetorial, aí tu pode passar, Ana, ele vai gerar outro vetor. O produto vetorial entre dois vetores gera um vetor. E aí a gente vai precisar entender a direção e o sentido, não só o módulo, mas também a direção e sentido desse novo vetor, desse produto. O produto vetorial ele vai acontecer em muitas áreas da física, né? E a gente vai sempre precisar entender, identificar a direção e o sentido desse novo vetor, tá? Então, aqui falando sobre a questão vetorial, né? A gente vai representar o produto, voltando, escalar com um ponto, certo? É o ponto do vezes, como a gente já faz normalmente. O produto vetorial é um x. Então, cuidado para não escrever uma multiplicação entre dois vetores escalar com um x, porque isso significa vetorial. E aí são operações diferentes. É como um vezes e um dividido. Eu não represento com o mesmo símbolo, porque são operações diferentes. Já escalar e vetorial também. Escalar é o ponto e vetorial é o x, tá? Então aqui, ali embaixo vocês veem o vetor A vezes o produto vetorial, ou A vetorial B, vai ser um novo vetor, que eu vou chamar de V aqui. Para descobrir o valor, o módulo desse vetor B, é muito fácil. A gente tem essa equação pronta. Então, se a gente tem um módulo de A, do vetor A, o valor de A, e a gente tem o valor de B, e a gente souber o ângulo entre esses dois vetores, a gente consegue saber o módulo do novo vetor. Eu não consigo identificar nem a direção e nem sentido com essa equação. Eu só sei o módulo, sei o valor. Para saber a direção e o sentido, aí a gente vai ter que pensar um pouquinho mais em relação ao que significa um produto vetorial. Pode passar, Ana. Nesse caso, o vetor resultante de A vetorial B, ele vai ter uma direção, e essa direção é perpendicular aos outros dois vetores. O que quer dizer? Se eu tiver dois vetores, e esses dois vetores estão num plano, estão no mesmo plano, o novo vetor do produto vetorial, ele vai ser perpendicular a esse plano. Ele vai fazer um ângulo de 90 graus. Então, se eu tiver um vetor assim e um vetor assim, o resultante vai ser assim, nessa direção, tá? Nessa direção. Na imagem ali embaixo, vocês veem dois vetores em azul, tá? E uma área em verde, tá? E o resultante desse produto vetorial é o vetor em vermelho. Notem que o pontilhado ali seria a direção, né? O vetor, nesse caso, ele está para cima, mas ele poderia estar para baixo também, né? Como é que eu sei se ele está para cima ou se ele está para baixo? Né? Como é que eu sei o sentido, então? Eu já sei a direção, perpendicular ao plano. Como é que eu sei a direção? Como é que eu sei o sentido? Se é para cima ou para baixo, para o lado, para o outro? Aí eu vou utilizar da regra da mão direita, que vocês
vão lembrar no ensino médio, ou talvez não, mas possivelmente lembrem no ensino médio de vocês, que é a regra da mão direita. A gente vai os 3 dedos, indicador, médio e dedão, né? Polegar, né? Dedão, polegar. O indicador vai ser o primeiro vetor. Então, se eu estiver fazendo A vetorial B, o primeiro vetor é A. Então, indicador. B vai ser o médio. Então, notem aí, ó, o indicador e o médio. O dedão vai dar o sentido do novo vetor. Então, A vetorial B vai ter esse sentido para cima, né? Vai estar subindo o vetor V, o vetor resultante, o vetor R resultante, não sei, né? Aí depende da letra que a gente vai usar. Notem que se eu fizer B vetorial A, vai ser diferente. Se eu fizer B vetorial A, vai ter o sentido para baixo. Eu gosto de fazer sempre com o tapa. Também tem outra. Os dedos assim me confundem, não sei olhar. Eu gosto do tapa. Se eu for fazer A vetorial B, aqui está o meu novo. Se eu for fazer B vetorial A, aí vai ser para baixo. Então, a ordem, né, do produto vai alterar o resultado no produto vetorial. No escalar, não importa. Pode ser A escalar B ou B escalar A. O número, o resultado vai ser o mesmo. Mas aqui, como é um vetor, o sentido vai inverter, o sentido muda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A vetorial B é diferente de B vetorial A. Eles têm sentidos diferentes dos vetores, então eles são vetores diferentes. Tá, gente? Bom, então, produto vetorial de novo. Volta de novo, Ana, o slide. A gente tem aquela equação pronta. O módulo a gente consegue com essa equação ali embaixo. Se a gente tem o módulo de A e o módulo de B, o valor de A e o valor de B, e o ângulo entre os dois, eu sei o tamanho, o módulo do vetor resultante desse produto. A direção vai ser sempre perpendicular aos outros dois vetores. Então, se eu tiver um plano, né, como na figura, um plano em azul ali, azul claro, em que os dois vetores estão nele, o outro vetor resultante é perpendicular a esse plano, ok? É normal a esse plano. E o sentido é a regra da mão direita. Eu gosto de fazer com o tapa, mas dá para ser com AB, né? AB. Eu gosto do tapa porque daí se for A, se o A tá para cá e o B tá para cá, se eu fizer A, B, sobe. B, A para lá, B para cá. Se eu fizer B, A, para baixo. Eu não consigo fazer assim, não posso nesse sentido aqui, né? Aí cagou a regra da mão direita. Eu sempre tenho que fazer no sentido para cá, né? Para o sentido da palma da mão. Não posso fazer outro sentido. Então, A vetorial B vai para cá, B vetorial A para baixo. Assim que eu descubro. Claro que tem outras formas de descobrir esse produto vetorial, porque muitas vezes a gente não vai só utilizar o módulo do vetor, a gente vai usar o vetor, nas componentes unitárias. Pode passar 2 slides, Ana. Aí. Aqui é o produto vetorial utilizando os produtos unitários. Então, eu sei que é bastante coisa, e é realmente bastante coisa, e vocês com certeza vão desenvolver melhor essa ideia de unitários, de produto vetorial e tudo mais, só uma introdução mesmo, né? Mas se a gente tiver os dois vetores unitários, ali eu descrevi o vetor na forma XYZ, na forma normalzinha, abaixo vocês podem ver o A igual a I mais 2J mais 3K, o B igual a I mais 2J menos K, aí na forma unitária. Eu vou descobrir se eu tiver esses dois vetores, né? Eu quero descobrir o vetor resultante, eu vou utilizar uma matriz, eu vou montar uma matriz, tá? Com esses dois vetores, e aí a determinante dessa matriz vai me dar o vetor resultante, tá? Matriz, determinante, talvez vocês já ouviram falar, talvez não. Álgebra vetorial, álgebra linear vetorial, álgebra vetorial, vocês vão trabalhar com determinantes, com matrizes, então vocês vão entender melhor o que é uma determinante, o que é uma matriz, tá? Mas ali vocês veem que fazendo os cálculos dessa matriz, calculando a determinante, eu consigo descobrir o meu vetor resultante do produto vetorial, né? Nesse caso eu fiz vetor A vetorial B, né? Se fizesse B vetorial A, daria outro resultado. Essa imagem vai estar com certeza no vídeo que a gente vai postar
amanhã, provavelmente, no YouTube do PET. Então, se vocês tiverem curiosidade, querem entender melhor o que é uma matriz determinante, como é que faz esse cálculo, eu sugiro que vocês pesquisem, porque a gente não vai ter tempo, infelizmente, de falar mais sobre o que é uma matriz, uma determinante, mas é a partir disso, e tendo os vetores unitários, que a gente consegue encontrar o produto vetorial, resultante desse produto vetorial, né? Então, lembrando, produto escalar entre os vetores é o ponto, e vai me dar um número vetorial, produto vetorial, A vetorial B é diferente de B vetorial A, e esse vai me dar um vetor como resultado. Tá, gente? Ana? Agora eu vou trazer uns exercícios para compreender mais sobre o assunto, né? Primeiro aqui, calcule o produto escalar entre os vetores, né? Aqui tem os valores, os componentes em x, em y, em z. Tá, a gente vai utilizar dessa equação que a gente viu nos slides passados, né? Aqui estão as componentes em x, x1 e x2, y1, y2, z1 e z2. A gente tem os valores tal para que o 3, tu faz o 3 multiplicado com menos 1, x1 vezes o x2, tá? A gente adotou esses valores para conseguir identificar essa componente aqui. E depois o valor em 1, 2 vezes o valor em 0 do outro vetor. O componente em Z, 1 vezes o componente em Z do outro vetor. É uma multiplicação simples. Daí tu faz a soma e tu percebe que o produto escalar du vezes o vetor v é igual a 1. Agora, verifique se esses vetores u e os vetores v, eles são ortogonais. Para ser ortogonal, tu precisa dar 90 graus, né? Porque u vezes v tem que ser igual a zero, porque o 90 graus dá zero. O cosseno do 90 dá zero. Então, tu faz a mesma aplicação da situação passada. Tu multiplica um vetor pelo outro, né? 1 vezes menos 7, 2 vezes, menos 2 vezes 4 e 5 vezes 3, que são os componentes x com x, y com y e z com z. Daí, na multiplicação, ele vai dar menos 15 mais 15 e tu percebe que dá zero. E como deu zero, a gente sabe que os vetores são ortogonais. Esses vetores, eles formam um ângulo de 90 graus entre si, porque o cosseno de 90 é igual a zero. Agora, esse último exercício aqui, para achar o ângulo entre os vetores, né? Primeiro, para achar o ângulo, a gente precisa calcular o módulo desses vetores. E para calcular o módulo desses vetores, a gente pode aplicar um Pitágoras. E aplicando o Pitágoras, tu consegue descobrir que o módulo do vetor A dá raiz de 13 e o módulo do vetor B dá 17. Agora que a gente descobriu os módulos, a gente aplica nessa fórmula, né? E tu faz a multiplicação do vetor A pelo vetor B. Agora, só que a fórmula é o módulo do vetor A mais o módulo do vetor B vezes o cosseno do ângulo. Tu descobriu o módulo do vetor A e tu descobriu o módulo do vetor B. Então, tu só substitui. Só que os componentes aqui, ó, em A vezes B, 2i, ó. Deixa eu voltar aqui. Olha, menos 2i multiplicado com i. 2i multiplicado com o i. Tu faz a distributiva. E tu só substitui na fórmula ali os módulos que tu achou para descobrir o ângulo.
tu descobre que daí tu faz o cosseno do ângulo, né? Que vai dar 10, dividido pela raiz de 221. E o ângulo vai dar aproximadamente 47,7 graus. E é isso, esse é o último exercício. É isso, Ana? Uhum. Acho que é, né? Gente, eu sei que é bastante coisa, deve ter confundido bastante a cabeça de vocês. Vetores, mas realmente não é um assunto muito fácil de falar em 1 hora. A gente tentou trazer assim um panorama básico, mas mais ou menos geral sobre vetores, tá? Produto escalar, produto vetorial, produto escalar um número, vetorial um vetor, um pouco sobre vetores, né, as componentes de um vetor, o vetor A, AX, AY, AZ, né, e isso que vocês com certeza espero, né, que vocês se lembrem disso em Física 1, álgebra linear, álgebra vetorial, então, em outras, com certeza outras disciplinas também, não só a física, né, outras disciplinas vocês vão usar com certeza. Então é isso. Matheus, passo a palavra. Oi, sim, obrigado pela aula. Só fazendo um comentário sobre vetores. Se preparem, vocês vão lidar bastante com vetores, principalmente o pessoal da física, acredito que mais do que o pessoal da engenharia. E se acostumem a desenhar setas para lá e para cá e identificar triângulos, e vocês vão usar bastante a calculadora para isso, porque ninguém sabe de cabeça qual é o valor do cosseno de alguma coisa ou do seno de alguma coisa. Então, se vocês não têm uma calculadora científica, eu recomendo vocês comprarem uma calculadora científica, porque é melhor do que usar as calculadoras do celular. Eu não gosto das calculadoras do celular. Acho que vale mais a pena comprar uma calculadora científica. No mais, pessoal, eu queria ressaltar para vocês que as nossas 3 aulas que a gente fez aqui, segunda, quarta e sexta, elas não se referiram a conteúdos específicos de Física 1 e Cálculo 1. Né? Aqui a gente trabalhou algumas coisas mais gerais, como vetores, como notação científica, esse tipo de coisa, mas os conteúdos específicos de Física 1 e Cálculo 1 são outras coisas. Isso que a gente trabalhou aqui vai, de certa forma, subsidiar vocês. Lá no canal do Pet Física no YouTube, a gente tem uma playlist completa falando dos tópicos de Física 1. Então, se vocês quiserem, se vocês acham que é necessário dar uma revisada nos conteúdos especificamente de Física 1, é só vocês acessarem lá o nosso canal, que eu botei no link aí, e acessar nossas playlists lá, que vocês vão achar a nossa playlist trabalhando, onde a gente trabalha conteúdos de Física 1. Aí são uma série de vídeos, acho que nós temos, olha, eu acho que é uns 15 vídeos, não sei quantos são, pegando todo o espectro de coisas que a gente estuda em Física 1. Eu recomendo que vocês assistam, mas se... vão nos conteúdos que vocês acham que precisa, né? Talvez um conteúdo ali vocês já saibam, talvez outro não, mas aproveitem que tem esse material está disponível para vocês para dar uma revisada antes de se envolver aí nas primeiras matérias do curso.